seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E é nesse podcast que discutimos sempre estratégias que promovem o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo técnica tributária e inteligência de mercado para fazer as empresas crescerem de forma ética e sustentável. E eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista de inteligência de negócio, sou a hostess desse podcast. E no episódio de hoje vamos falar sobre os desafios de empreender no Brasil, que é o país que concentra uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo e é o país que tem a maior complexidade de sistema tributário. Isso é muito propício, pensando que estamos à véspera de uma reforma tributária que promete simplificar, mas, ao mesmo tempo, também vai trazer o maior peso de tributos para alguns segmentos. Um deles, vamos falar hoje, que é o segmento de serviços. E para isso temos aqui comigo um convidado muito especial, o Sr. Edson Torres. O Sr. Edson Torres empreende no segmento de serviços há 35 anos. Então, Sr. Edson, seja muito bem-vindo, com muita propriedade, né, para falar sobre esse tema dos desafios de empreender. E antes da gente falar um pouquinho, Sr. Edson, se apresenta. Fala um pouco da sua jornada empreendedora, sua jornada antes de empreender, quem é o Edson Torres. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast. Letícia, é um privilégio estar aqui com você. Nós nos conhecemos há 2 anos, mais ou menos, menos de 2 anos. Estou no mercado de serviços há quase 50 anos. Muito tempo. Uns 10, 15 anos como executivo, diretor de um grupo de empresas, reportava aos sócios das empresas, geria um grupo de 3 empresas, num volume grande de serviços. Nesse período, eu adquiri uma participação societária de uma das empresas deste grupo, e daí a uns 2 anos eu tomei a iniciativa de tocar a minha vida própria independente. Comprei as ações totais dessa empresa e comecei a empreender sozinho. E tive um crescimento interessante no mercado. Essa área de serviços, ela dá oportunidade de crescimento, porém é uma área muito sensível, porque é uma área que envolve muita mão de obra, automaticamente muita despesa imediata com salários, encargos e benefícios, e você tem um faturamento significativo, mas um faturamento que você não tem ele à mão, né? É um faturamento que você repassa ele quase que na totalidade para salário, benefícios e encargos, impostos e tributos, né? Então, daí 15 anos, comecei a empreender há uns 35 anos. Então, eu estou nesse mercado há 50 anos nessa área de serviço, quase 50 anos nessa área de serviço. E quando a gente fala em serviço, a gente está falando de um segmento muito grande, né? Sim. Vocês trabalham com serviços específicos, né? O grupo... Perfeito. Se o senhor quiser colocar um pouquinho mais esse contexto de qual o segmento de serviços que vocês estão posicionados hoje. Sim. A área específica nossa é na área de mão de obra especializada. Nós temos 2 empresas nessa área. Uma dessas empresas na área de mão de obra, serviço de limpeza, hospitalar, serviço de mão de obra terceirizada, abrangendo toda a área de secretariado, e aí vai toda essa área de apoio administrativo. E temos uma outra empresa específica na área de meio ambiente, que trabalha mais focado na área de solução ambiental e fiscalização e gestão, gerenciamento ambiental na área da Petrobras, na área de petróleo. E temos uma outra empresa especializada na área de segurança. A gente já, nesse segmento, na área de segurança, nós já trabalhamos há mais de 30 anos. Pegando os 3 segmentos, né, pegando o setor de serviços, a gente vê que realmente exige uma mão de obra em quantidade, né, para poder fazer a terceirização dessa mão de obra, né, seja no segmento mais de apoio, seja na parte de vigilância,
seja na parte mais voltada à área ambiental. E aí sim, a gente tem desafios de gerir toda essa mão de obra. Hoje, dentro do seu leque, são quantas pessoas mais ou menos sob gestão? No leque dessas empresas hoje dá em torno de 4.000, quase 4.500 funcionários. Então, a gente tem um desafio muito grande. E pegando isso para o nosso tema, voltando aqui para o nosso tema tributário, pensar em encargos e tributos sobre 4.000 e algumas pessoas aí é algo realmente muito expressivo, né? É muito expressivo, preocupante e alarmante, porque nós pagamos o tributo e o tributo sobre o tributo, né, e é uma carga tributária, como você falou no início, uma mais pesada do mundo. É uma das mais altas do mundo e o nosso sistema mais complexo do mundo. Porque você tem uma cadeia de tributos que você tem responsabilidade de pagar e você tem que ter uma estrutura administrativa, um back-office, um apoio interno, porque a carga e os cálculos são muito complexos, né? E é pesado, muito pesado. Antes de a gente explorar um pouquinho esse tema, que até hoje a gente estava mais cedo conversando, né, e falando sobre como a reforma tributária vai impactar de forma negativa o segmento de serviço. Eu também sou empresária do segmento de serviço, só que o segmento de serviço é especializado, né, de consultoria tributária e outro de advocacia tributária. Mas nós, na área de serviço, teremos um impacto muito pesado negativamente. Talvez o maior, né? Na área com a reforma tributária. Perfeito. Pensando, e a gente tem que pensar em possibilidade de reduzir um pouco esse ônus. Perfeito. Mas pensando nesse histórico, e eu fico pensando, olha, eu empreendo, muito embora esteja na área tributária há 25 anos, não empreendo há 25 anos. Empreendo há menos tempo do que isso e vejo as dificuldades, pensando que eu sou uma pessoa técnica na área tributária, né? E mesmo assim, a gente enfrenta muitas dificuldades na área do empreendedorismo, né? Pensando no meu chapéu empresário. Agora, o senhor, com 35 anos, como empresário, já deve ter passado por muitos contextos aí político-econômicos bem desafiadores, né? Como que faz para se manter tanto tempo no mercado? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o empresário que vence no Brasil, ele vence em qualquer parte do mundo. Porque aqui o desafio de ser empresário, ele é absurdamente multiplicado ao quíntuplo e ao décimo, porque os desafios são imensos em muitas áreas. Nós temos um país que a justiça trabalhista ela é tremendamente paternalista, até há 4 anos atrás. A gente tem um histórico aí, pensando... um histórico absurdo. Muito pró-empregado, pró-trabalhador, né? Pró-empregado. O empresário, ele é olhado, ele é visto como... ele não é visto como um gerador, um fator agregador de crescimento do país. Não, ele é um aproveitador, ele é um sanguessuga, né? O empresário. Então, ele não é aquele que contrata ele não é visto como ele deveria ser, que é aquele que move a economia, né? Que faz girar a economia, que é responsável pelo crescimento, desenvolvimento econômico do Brasil. Sim, ele paga os impostos para o país desenvolver, para o país investir em qualidade, em educação, em saúde, em infraestrutura. É um empresário que paga o imposto para que a alavanca ande, né? A economia ande. Mas todo um discurso focado completamente ao oposto. E a gente teve o ônus muito tempo de ser taxado dessa maneira. De 4 anos para cá, a justiça trabalhista melhorou com a reforma, melhorou sensivelmente. Hoje a gente tem um retrato da justiça trabalhista bem diferente hoje. A gente pode planejar melhor, a gente pode ter uma tranquilidade maior nessa área, tendo bons profissionais. Toda empresa, para poder andar, tem que ter uma boa estrutura interna de advogados trabalhistas para poder ela não ter surpresas. Hoje, e principalmente no segmento como o do senhor, que massivamente, o volume é muito grande. De questão o volume de é muito grande. Então, hoje, a gente
pode planejar melhor nessa área trabalhista. Na área tributária, doutora, que é a sua especialidade, eu lhe digo que, para mim, ao longo desses 35 anos, foi uma das áreas mais difíceis, mais desafiadoras, que eu vivi. Porque a assessoria, a consultoria, na maioria das vezes, ela é tendenciosa e ela é nociva. Por mais que você busque, você queira ter, eu passei por muitos percalços financeiros por causa dessas questões de assessoria tributária. De más assessorias tributárias. Nociva mesmo. Hoje eu estou aqui na sua frente, já tive o prazer de falar contigo no almoço hoje sobre isso. Nós tivemos uma reunião de trabalho excelente hoje, durante o dia, desde amanhã, né? Focado na questão de replanejamento total tributário, de reorganização de gerir. Total tributária, gestão ética, gestão decente, gestão profissional. Você é uma contratada do grupo hoje para dar uma assessoria tributária há mais de um ano, e você está fazendo um trabalho que eu disse para você hoje que eu não vivi isso ao longo dos 34 anos de vida profissional de empresário. A gente está hoje tendo a tranquilidade de fazer uma gestão tributária sabendo onde nós estamos indo, como nós estamos indo, onde nós queremos chegar e como nós vamos chegar e qual é a qualidade que nós temos do serviço prestado. Isso não tem preço que pague, porque nos dá uma tranquilidade e deixa a gente sabendo, olha, nós temos esse desafio, mas nós sabemos que podemos colocar a cabeça no travesseiro, né, e ficar aliviado, porque eu gosto de falar estamos bem assessorados. Né? Que a gente sempre vai ter os nossos desafios. Como o senhor mesmo falou, né? Empreender no Brasil realmente é um ato de coragem, né? Sim. É um ato de coragem, mas nada como a gente ter uma consciência tranquila. Que Perfeito. Por mais que a gente tenha os desafios, a gente tem as soluções. Perfeito. Né? Eu gosto de falar seja, né, para os meus clientes, para os meus alunos, para a minha equipe, que a área tributária é sim desafiadora. Ela é desafiadora. Só que a gente também precisa enxergar ela como algo estratégico. Porque se o tributo permeia todas as áreas, hoje a gente estava conversando sobre isso. Temos que chamar a controladoria, vamos chamar o pessoal da RH, vamos chamar o comercial, né? Vamos chamar quem compra, porque cada área vai militar com tributo de alguma forma. Todas são afetadas. Todas são afetadas. Então, entender qual é o reflexo do tributo naquela área dá muito mais subsídio, muito mais armas, vamos dizer assim, para a gente poder fazer a nossa batalha diária. Perfeito. Que é justamente ver como que a gente pode transformar esse peso dos tributos em algo consciente, em algo estratégico. Sim. E que não vai ser um obstáculo para a empresa continuar crescendo. Sim, a área tributária não pode ser um motivo de paralisação de empresa constante, porque hoje a maioria dos negócios, a maioria das empresas, elas iniciam e fecham por causa da falta da gestão tributária, né? Do peso dos tributos não gerido, que acaba se acumulando e fica uma conta impagável. No término da nossa reunião hoje, no último assunto que você abordou é o nosso planejamento diante da reforma tributária. Ela está aí para 2026. Exato. Quando nós não queremos chegar lá para pensar nisso, né? O que você abordou, nós já planejamos a reunião de equipe, né? Colocando todo mundo, colocando o contador, colocando o controle, colocando o gerente de compras, colocando o gerente de faturamento, o gerente financeiro, colocando o gerente comercial, todos, porque envolve todos. A pessoa do TI, né? A gente estava conversando com a pessoa do TI. TI, todos, porque vai mudar completamente e vai ter um peso maior a reforma tributária para o nosso segmento. Em vez de diminuir a carga tributária, vai aumentar a carga tributária. Né? Então, todos os nossos contratos terão que ser revistos, né? Todos os nossos contratos terão que ser reavaliados ou ser
reequilibrados ou ser entregues, porque não tem como você pagar um tributo a mais, sendo que você está recebendo o tributo anterior, né? Então, isso tudo vai demandar um planejamento comercial, um planejamento financeiro, administrativo, jurídico, para poder ver aonde nós queremos chegar. E vendo os caminhos que a gente tem para poder minimizar esse ônus que a gente fala que é um ônus latente da área de prestação de serviços. E até para o pessoal que está nos acompanhando aqui, para que vocês entendam um pouquinho mais do cenário da reforma tributária. Então, a gente tem, em 2026, inicia a transição, teremos um período de transição entre sistema tributário atual, e novo sistema tributário de 26 a 32, e a partir de 2033 a gente já vai trabalhar só com o novo. Só que a gente vai ter essa lacuna em que a gente vai ter que trabalhar com o velho e com o novo, a cada ano com uma modificação de alíquotas. E a gente vai ter uma mudança, por que é expressiva na área de serviços? Porque a gente está tendo a substituição do ICMS e do ISS, pensando que serviços, né? Posto principal é ISS, que hoje a alíquota maior, né, prevista em Constituição, é de 5%. Então, a maior alíquota do ISS que se paga hoje para serviço é 5%. E ele vai ser substituído, então esses dois tributos se unem, pensando que o ICMS tem sim alíquotas maiores, contudo ele é imposto hoje não cumulativo, e afeta as empresas de comércio, e a gente vai ter esses dois tributos compilados em um único imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com uma alíquota única, que depois vai ser repartida entre estados e municípios. E essa alíquota única, ela vai chegar a 17%, 18% lá no final. Então, você pega, vamos isolar as empresas prestadoras de serviço, que hoje pagam no máximo uma alíquota de 5%, para pagar uma alíquota de 17%. Só que empresa prestadora de serviço tem poucos insumos, tem poucas compras. O principal está em mão de obra. Mão de obra. Só que mão de obra não dá direito a crédito. Então, a gente tem um cenário alarmante. O outro tributo que está sendo implementado é a CBS, que vai substituir PIS e COFINS. Só que hoje, PIS e COFINS para empresas de serviços, a gente tem, claro, quem está no lucro real, como no caso de vocês, já paga o não cumulativo, né? Já paga a alíquota do não cumulativo. Muitas empresas prestadoras de serviço no lucro presumido pagam 3,65%. Vão passar a pagar, né, lá na CBS, 8%. É uma alíquota de 8%. Então, o que vai ditar a regra? Compra, volume de despesas que podem gerar crédito e reduzir um pouco, amenizar um pouco dessa carga tributária. E era justamente sobre isso que a gente estava conversando. Como que a gente vai reestruturar o grupo para que a gente possa pensar em amenizar. Porque até eu não comentei com o senhor Edson, mas existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso para reduzir para as empresas prestadoras de serviço a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Então, a ideia é reduzir em 60%, que já vai dar um alívio se passar. Né? Já alivia um pouco se passar, só que a maior alíquota está no IBS ainda, né? Então, mas se passar... Saindo de 5, que é o máximo hoje, para 16, 17. É um aumento muito expressivo. 3 vezes o valor. É um aumento muito expressivo. Em cima de uma atividade que o maior volume é mão de obra, benefícios e encargos, onde você não tem abatimento de compras, de área de segurança, você tem... 3, 4% de custo de compra de uniforme, de material, equipamento, é mínimo. O maior volume é treinamento e mão de obra e benefícios. E pessoas, Como que aumenta 3 vezes mais o encargos desse em cima de um segmento desse? É algo que a gente estava discutindo muito, mas o governo ainda nem cogitou, não está ainda dentro do plano de tramitação no legislativo, é justamente por conta das empresas de serviço terem essa grande maioria vai ser impactada, vai ter um aumento de tributação para que pelo menos fosse olhar a folha e dar algum tipo de crédito sobre folha. Se pudesse abater a folha. Se pudesse abater a folha. A folha e benefício é alto ou também, parte, né? Porque daí a gente já conseguiria ter uma equalização. Perfeito. Porque o cenário de reforma tributária ele vai ser muito vantajoso, principalmente para a indústria. Sim. Né? Todo segmento que tem muitos insumos, tem muitas compras, que pode gerar crédito, acaba sendo vantajoso. Mas para serviços... Vai penalizar. Se a gente não tiver
um olhar do governo, né, pensando nessa peculiaridade que é o segmento, é um segmento gigantesco no Brasil. Que gera muita riqueza, gera Não, muito trabalho. E gera muito trabalho, Muita muito emprego de mão de obra. Trabalho, muita muito força emprego de de mão de trabalho. obra. Então, se não houver, a gente vai ter muitos, vamos subnichar serviços, muitos segmentos que vão terceirizar. Então, a gente vai ter uma loucura aí de aumento de pejotização, porque vai ser uma saída, né? A gente vai ter, para quem puder pejotizar, vai ter um aumento de pejotização enorme para poder gerar crédito. Porque senão a gente só tem custo. Nós temos uma pejotização hoje, até há cerca de 2 anos atrás, a doutora Sabe disse que a pejotização era um cancro, porque você fazia um contrato e você sabia que daqui a você contratava a pessoa com maior transparência, com a maior ética possível, sabendo de tudo, mas a pessoa trabalhava 2, 3 anos, ela entrava, colocava na justiça e recebia aquilo tudo, com todos os benefícios, com fundo de garantia, com aviso prévio, tudo. Graças a Deus, isso hoje já está pacificado. Mas só que a pejotização, a gente trouxe ela até o nível gerencial. Você não tem como pejotizar segurança. Os contratantes não permitem você pejotizar o funcionário direto que está lá trabalhando, o engenheiro que está lá trabalhando, o arquiteto que está lá trabalhando. Porque se cumpre os requisitos da relação de trabalho, você não tem como pejotizar. Você não pode. O servente que está lá trabalhando, então não tem como. A folha vai continuar alta, né? Nós temos um outro problema muito sério, que eu não abordei isso com a doutora até agora, mas hoje as empresas estão com um problema seríssimo, que é o menor aprendiz. Tem que cumprir um percentual da folha. Hoje, vou dar um exemplo para você, eu estou com anúncios no jornal, estou com anúncios no Sistema S do menor aprendiz, que eu preciso de contratar 113 menor aprendiz para poder cumprir a minha cota de uma das empresas. Onde nós vamos colocar 113 menor aprendiz? Na área de segurança. O cliente não aceita, porque é segurança, ele quer o vigilante. Ele não pode ter um menor aprendiz. Eu tenho que montar uma estrutura interna de contratar, ter sala, ter imóvel para colocar um menor aprendiz. Então, o governo repassa para o empresário hoje um trabalho social que é dele. E sem pensar nas peculiaridades de cada segmento. Não tem previsão no meu contrato para eu bancar isso. Eu não coloco isso em lugar nenhum, porque então, não tem como. É só custo, né? É só custo. É só despesa. Vira só um passivo. É custo do governo. Vira um passivo da custo social do governo. A bandeira social. É o empresário que está bancando isso hoje. É um absurdo, mas é a pura realidade hoje no Brasil que nós vivemos. E a gente, então, nós temos esses desafios, né? Trouxe aqui o reflexo disso na área tributária, né? Perfeito. Temos diversos desafios. Eu acho que quando a gente fala em reforma tributária, eu sempre falo, foi uma iniciativa louvável, a gente sempre tem que pensar em simplificação, só que algo que os governos, de uma forma geral, sempre pecam é de não olhar a individualidade de cada... Não é que é olhar um por um, mas é olhar o segmento. A gente está falando... Cada segmento tem as suas peculiaridades, tem as suas características. Então, você não olha, você vai colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha, o mesmo quadrado, pensando que na área tributária a gente tem um princípio constitucional que chama o princípio da igualdade. Né? Que você trata de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Então, se você colocar todo mundo desigual, tratando da mesma forma, você tem uma violação constitucional. Sim. Então, esses são os cuidados. Mesma coisa, não é quando a gente pega de legislação de uma certa forma. É louvável, claro que a gente tem que introduzir o jovem no mercado de trabalho, tem que ter mecanismos sociais para isso, né? É importante, porque senão esse jovem... ele Não estou dizendo que tem que abandoná-los, mas não é função do empresário... na área de segurança, contratar... mas pensar nos segmentos. Fala, como que você vai colocar um menor aprendiz numa área de segurança? Sim. Você está colocando em risco. É um risco.
É um risco. Risco à vida, É um risco. a vida de todos os envolvidos. Sim. Então, esses são alertas que realmente os governantes, de uma forma geral, seja lá pensando o poder executivo e o poder legislativo, principalmente, né, o legislativo ali, pensando na hora que ele vai discutir as leis, e pensar que existem peculiaridades. Cada nicho, cada segmento tem as suas peculiaridades e as suas individualidades e precisa ser preservado. Por isso que eu falo, é louvável a iniciativa de um projeto de lei que está olhando para o segmento de serviços e reduzindo um dos novos tributos que estão sendo criados, que é a CBS. Contudo, a CBS, ela ainda tem um impacto dela, o ônus dela no contexto somado ao IBS ainda é muito menor. Então, da mesma forma, teria que ter alguma forma, como a gente teve alguns segmentos que foram beneficiados, né? Nós tivemos regimes especiais e regimes mais favorecidos para determinados segmentos. Né? Então, você tem lá parques de diversão, você tem lá o segmento financeiro, tiveram alguns benefícios tributários. Só que o segmento de serviço que foi beneficiado foi porque teve muito debate, foram os serviços regulamentados, né? Então, contabilidade, advocacia, enfim, medicina, alguns a gente teve muito debate na Câmara e foi conseguido uma redução, né? Para contabilidade e para advocacia, a gente vai ter uma redução de 30%. Não ameniza o aumento da carga, mas já melhora um pouco. Agora, muitos outros não. Por exemplo, eu estou em 2 segmentos separados. Eu, como empresária, eu tenho o segmento de consultoria tributária. Eu estou em 3, na verdade, que é educação técnica, consultoria tributária e a advocacia tributária. Desses 3, a advocacia vai ter 30% de redução. Consultoria, 0, assim como de serviço não, porque está no segmento de serviço. A educação é discutível ainda, porque eu não estou nem na educação básica, eu não estou na grade curricular normal, porque foi beneficiada. Então, a gente tem essa desigualdade e que a gente precisa, para contornar, justamente olhar os contratos, sentar lá com o nosso cliente, com o nosso fornecedor e ver o que é possível fazer dentro da nossa cadeia para poder ir amenizando os impactos negativos que a simplificação, né, o subcontexto da simplificação vai trazer em termos de oneração tributária. E aí, senhor Edson, pegando um pouquinho da sua fala anterior, e eu acho que é muito importante a gente explorar aqui no podcast, voltando um pouquinho, a má experiência que o senhor teve com prestadores de serviço da área tributária, né, em especial. Sim. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive, Você teve o desprazer de pegar um caos. Inclusive, o início da nossa parceria aqui, né? Foi justamente porque vocês passaram por alguns dissabores aí terríveis, de má prestações de serviço. Assessoria muito ruim, e não só ruim, mas duvidosa, né? O grande problema nesta área, que eu entendo, nessa área tributária, é as consultorias com fins duvidosos, né? Que geram para o empresário, no momento da contratação, uma expectativa de um benefício de uma assessoria que traz uma redução fiscal, tributária, mas no final o impacto não existe, você continua com o seu débito fiscal. E no caso de vocês, teve uma majoração desse débito. Continua, né? Com o débito fiscal, com todas as penalidades dele, de juros e multas, e você pagou aquela consultoria e ela foi embora com o benefício financeiro e te deixou com o problema na mão. Né? Você pegou esse problema conosco e eu digo para você, eu agradeço a Deus, porque nós fizemos uma contratação excelente. Hoje nós estamos saindo, né, já de uma solução que parecia quase que insolúvel para uma realidade viável, administrável, com o pé no chão, um planejamento de 10 anos, com coisas bem consolidadas, bem estudadas, né? Com os riscos mapeados, com as reduções éticas de governo, você usando os benefícios que a lei te dá, né? E tudo
tudo claro, transparente entre a empresa, o governo, a assessoria, e está aqui, é isso que é possível. Nada disso aqui a gente não trabalha e é desse jeito. E a gente está hoje vendo uma realidade que a gente não via, e podendo planejar. Tanto é planejar na situação que nós estamos, já pensando também no planejamento daqui a 2 anos, para também não termos surpresa, né? Exato, então, já está planejando o futuro, né? É a realidade. E até eu vou deixar um alerta para quem está nos assistindo. Quando a gente fala de tomar cuidado com prestadores de serviço, não é que agora a gente não enxerga mais oportunidade de recuperação tributária ou oportunidade de redução de tributos. Não, existem diversas. A gente trabalha com elas, inclusive, né? A gente hoje estava discutindo, tem isso, que tem que fazer. Sim, com certeza. Contudo, a gente tem que separar o que é permitido daquilo que é uma tese. Aqui a gente também discute teses, não discute. Isso aqui é tese, precisa ser prejudiciário, isso aqui precisa tem esse risco assim, se não for. A gente tem situações de teses e tem situações de ilícitos. Perfeito. O que a gente está falando aqui são as situações de ilícitos. Situações do que a legislação não permite, vem uma consultoria, uma assessoria, enfim, alguém que deveria tá trazendo algo legítimo, vende porque alguém o ilícito pelo lícito. Isso, vem alguém que maquia aquele ilícito de algo lícito e vende para o empresário que não tem a parte técnica. O empresário não conhece a parte técnica. Então, são esses os cuidados de sempre validar. E no caso de vocês, ainda vocês passaram por um bom crivo, né? Foi para o jurídico. Sim, a contabilidade que levantou, mas enfim, ali vocês entenderam que era um risco, na verdade, era um outro tipo de risco que tinha sido apresentado, não um risco real. Então, tiveram até um cuidado que alguns empresários talvez não tenham tido tanto cuidado e mesmo assim trouxe esse prejuízo. Então, o que eu estou falando é que existem muitas oportunidades lícitas de redução de carga tributária. Seja por meio de revisões fiscais que culminem em crédito tributário, seja por meio de gestão do passivo, que é o que a gente está fazendo agora, né? Redução lícita do passivo tributário, seja por meio de teses, existem várias, só que tomar muito cuidado com aquilo que ou é tese e é vendido como algo que é possível ser usufruído imediatamente, né? Como um risco muito... se acontecer, né? Então existe um mercado que vende tese como sendo algo sem risco, e tese sempre é uma tese, né? Tese você tem que ter um crivo do judiciário, você tem que ter uma outra chancela que permita a utilização daquele crédito. Mas principalmente com aquele que vende algo como sendo lícito e não é. E no nosso caso aqui a gente está falando, e é bom que o empresário que esteja nos assistindo saiba, hoje a legislação brasileira ela não permite que um débito tributário que esteja na Receita Federal, ele seja pago com título de crédito, por mais que esse crédito ele seja legítimo, ele tenha passado em cartório, o crédito em si, ele seja, crédito de terceiro, né? Um direito creditório. Então, o direito creditório, ele pode ser totalmente lícito, só que ele não serve para quitar tributo. Ele não serve. Então, esse que é o cuidado. Existem muitas consultorias que vendem, né, seja pelo nome de ativo financeiro, moeda, qualquer coisa, tem vários nomes aí, mas que estão vendendo um crédito de terceiro, que pode ser legítimo, não tem problema nenhum, para ir lá e compensar ou pagar tributos que estão na Receita Federal. E isso tudo de forma administrativa. Então, isso não pode ser feito, porque isso pode gerar um passivo ainda maior, que foi o que aconteceu, e a gente está lidando com isso agora. Gerou um passivo muito alto. Então, não apenas não reduziu o tributo, como gerou dispêndio de pagamento de honorários. Com certeza. E o passivo que voltou todo. O honorário foi pago em dia. Com multa, juros. juros. E os juros ficaram com a empresa. Então, é esse o cuidado que a gente está falando. É um alerta muito... É um alerta muito importante, porque... São vários os empresários que passam por isso. E a gente estava conversando também, né, senhora Edson? Eu não sou o primeiro, não vou ser o último. Não vai ser o último, exato. Não vai ser o último.
Então, a gente estava conversando hoje também sobre situações que são noticiadas. A gente estava falando da fraude de ICMS, né, no estado de São Paulo, que várias empresas, grandes empresas também, estão aí agora presos, né? Empresários que foram presos por terem participado de esquemas fraudulentos na redução de impostos. Então, são esses, a gente sabe que empreender no Brasil é desafiador e que a carga tributária é elevada. Só que se a gente não faz as coisas com muita cautela, pensando na parte da licitude, da ética, o barato pode sair caro, né? A economia vai sair e não tem nada pior do que o preço da liberdade. Não tem. O preço da liberdade é impagável, né? E o preço da consciência também tranquila é impagável, né? Hoje a gente, é o que eu falei no início, quando eu falo a gente, eu falo a minha equipe, né? Os diretores, o corpo técnico da empresa, tem assim, a tranquilidade de saber que nós estamos hoje com assessoria, que está nos dando um respaldo, está nos levando para um caminho, para a condução de um tratamento tributário totalmente profissional, sério, ético, competente, né? Eu tenho falado contigo, você tem uma equipe, você teve a felicidade de escolher uma equipe de profissionais, cada um em sua área, na área tributária, com conhecimento que a gente poucas vezes vê, né? A gente faz uma pergunta, você direciona isso aqui, eu vou mandar a fulana de tal resolver e apresentar para vocês, né? Então, isso é um corpo que dá uma tranquilidade para a gente, que estamos fazendo a coisa agora sim, né? num caminho certo, né? Isso não tem preço que paga, né? Eu falo que o preço de você ter uma consciência, de dormir, né? Eu falo que a melhor coisa é a gente ter noites tranquilas. Sim. E a gente lida com muitos empresários que, assim como vocês, também chegaram com bloqueio de conta, protesto, perder contrato, né? A gente sabe que até o nosso início da nossa parceria foi vamos correr para ver. Certidão vencendo, a vencida e contrato ali para ser formalizado, precisando de certidão. Isso aí. Então, a gente tá o tempo todo, então sabe da importância que é esse trabalho de você levar uma solução no menor tempo possível, que seja viável para a empresa, para que ela continue as suas atividades, sem ter a dor de cabeça, né, anterior, né, sem ter as preocupações de estar fazendo coisas erradas, e ao mesmo tempo ir estruturando, né, que foi o que a gente conversou desde o início, a gente precisa, primeiro, ser ágil para conseguir viabilizar os contratos que estão vencendo, as certidões e tal, e às vezes, nesse momento, a gente não trouxe a melhor estratégia em termos de redução. Sim. A gente não trouxe, a gente foi bem... A gente falou, nesse momento, a gente precisa resolver esse problema aqui. Perfeito. Vamos trabalhar para... E a gente teve, acho que, 15 dias para resolver a questão das certidões, né? Então, a gente começou, vamos trabalhar, claro, dentro de um fluxo financeiro que foi viável. Então, não é que a gente simplesmente foi lá e parcelou como estava. Não, a gente fez todo um trabalho de conseguir viabilizar e trazer um fluxo financeiro que fosse factível mesmo sem desconto. Perfeito. Mesmo sem desconto no primeiro momento. E depois a gente foi trabalhando nos descontos e conseguimos já bons resultados e ainda a gente está trabalhando para conseguir resultados ainda melhores, né? Que a gente estava conversando hoje. Felizmente tivemos aí uma boa decisão judicial para viabilizar, né, esse resultado, agilizar esse resultado também. Para quem não sabe, quando a gente tem dívidas tributárias no âmbito federal acima de 10 milhões de reais, a gente consegue montar um plano de pagamento dessas dívidas, né? Então, a gente verifica qual é o maior desconto possível, monta um plano de pagamento e apresenta para a Procuradoria. Isso se chama transação individual. Foi o que a gente fez no contexto das empresas senhoretes. Apresentamos. Só que a Procuradoria ela tem 360 dias em tese pela lei para poder analisar. Contudo, o empresário não dispõe de 300. O tempo não permite, né? O empresário que precisa manter suas atividades. Hoje, o tempo é nosso inimigo. E a gente conseguiu uma decisão, foi acho que uma das primeiras, pelo menos a primeira que eu vi nesse sentido, autorizando a Procuradoria a agilizar a análise de uma transação individual em 10 dias.
Então, a gente teve uma importante vitória. A gente já teve algumas vitórias para vocês, né? Seja a vitória de conseguir levar as dívidas da Receita para a Procuradoria para poder negociar fazer um pacote global. Seja obter descontos que a gente não tinha, né, por meio de revisão de capacidade de pagamento. Então, a gente também estava numa situação que as empresas não tinham acesso a desconto, a gente conseguiu. E agora, essa terceira etapa, que é de ter a aprovação da transação individual para chegar no fluxo que a gente traçou lá no início. É verdade. Então, o nosso objetivo é chegar naquele fluxo que a gente traçou lá no início e estamos caminhando foi uma meta que você traçou desde o início, né? Eu quero chegar aqui. E estamos quase chegando, já estamos 85% já andado. E vamos chegar no 100%. Vamos chegar. Falei, agora é a gente conseguir sentar na mesa ali com a Procuradoria e chegar no melhor plano de pagamento para que a empresa consiga realmente ter esse fluxo financeiro aceitável. Esse fluxo, até porque consiga honrar os pagamentos para poder manter os atuais em dia, né? Exato, até porque, como a gente estava falando, né, o ônus tributário sobre folha de vocês é muito alto. É muito alto. São muitos colaboradores, então o ônus tributário sobre a folha é muito alto e boa parte desse endividamento vem disso. Sim. Então, gerir isso para fazer com que a empresa volte a caminhar no fluxo financeiro que faça ela sair desse sufoco, que é o nosso grande objetivo, tornar a empresa de acumular prejuízo para passar a ter lucro, é o caminho que a gente está andando. É isso que a gente está visando lá na ponta. E temos alguns desafios né, pela frente. Para seguir, para vencer. Mas o importante é isso, a gente ter o caminho, né? A gente ter essa meta para poder alcançar. Eu acho que é isso que o senhor falou que é importante quando a gente fala de uma parceria entre o tributarista, né, a pessoa técnica, e o empresário do outro lado. Ter esse caminho e essa transparência. De saber o que a gente está fazendo, o que a gente já conseguiu, o que falta ainda conseguir, quais são os próximos passos. E a gente está nos próximos... A gente não estamos no 85% da meta aqui e já estamos pensando nos próximos passos. Com certeza, nós estamos trabalhando nos 15%. E os próximos passos, que é esse nosso cenário de reforma aí que a gente tem que também caminhar, né? A reforma não vai impedir a empresa de continuar crescendo. É um desafio, é um obstáculo, mas é algo que a gente vai... Doutora, eu tenho um assunto que a senhora me permite, a senhora não abordou, mas que me saltou os olhos. Você tem um lado profissional de treinamento e de capacitação. Você não só vende uma prestação de serviço, você também procura capacitar e você replicar, você discipular, né? Vamos usar uma palavra, discipular, outros para também que tenham uma formação de uma cultura diferente, né? Você está abrindo um MBA agora, né? Sim, negócio de tributação. Você tem um instituto, né? Instituto IBPT-LIAC. Depois que você apresentou esse MBA, as matérias e o que vai ser abordado para o empresário, porque é algo fantástico para o empresário. Ele empreende, ele é um visionário, mas muitas vezes ele fica falto de noção do que tem de carga e de peso sobre ele, de compromissos, né? Então, quando você apresentou essa matéria, nas nossas empresas nós temos já 7 pessoas com matrículas feitas para fazer o MBA, para poder se capacitarem nessa área, para poder ser aqui dentro das empresas as pessoas que estarão junto contigo no planejamento atual, futuro, né? Com maior conhecimento técnico, né? Isso as empresas hoje precisam de ter pessoas internas preparadas, formadas, né? Capacitadas. E você está fazendo esse trabalho aí que eu acho fantástico nessa área de ensino, né? Para o empresariado, porque é algo que falta para nós, né? Quando eu montei o programa do MBA, como eu já tenho os outros treinamentos, a gente estava conversando sobre isso, né? Boa parte da minha equipe hoje vem de alunos, né? E vem dos alunos selecionados ali a dedo, né? Os melhores, Os alunos selecionados a dedo. Você não deixou isso no mercado.
A gente internaliza aqui, porque a gente precisa ver, realmente, a gente precisa de pessoas muito competentes aqui, porque a gente sabe que o que a gente vai levar... Eu falo que dentro da nossa cultura, do nosso time de consultoria, eu falei, tem 2 palavras que tem que seguir a vida de vocês, que é excelência e resultado. Porque não adianta a gente ser excelente se a gente não levar resultado. A gente pode fazer, a gente precisa ter excelência e levar resultado para os clientes. Então, eu falo, toda reunião de cultura que a gente tem, eu falo, gente, nossas palavras de ordem, excelência e resultado. Então, tudo que vocês forem fazer, vocês façam com excelência e pensando no resultado que vocês vão levar. E aí, então, ok, já tenho minha parte de formação dos tributaristas de inteligência de negócios, capacito para quem quer ter o seu próprio negócio, para quem quer implementar a nossa metodologia, tenho toda a minha linha de mentorados lá também, que estou destinando para que eles tenham, assim como a gente trabalha muito a cultura, para que eles também possam disseminar, porque a gente precisa desses profissionais atendendo as empresas no Brasil. Perfeito. Eu falo, são 26 milhões de CNPJs que a gente tem hoje ativos no Brasil. Falei, então tem mercado para... O mercado é vasto. E o que a gente tem que realmente é extinguir esses maus profissionais. Então, ter os bons profissionais atuando. Porque esses sim que vão levar o desenvolvimento econômico. Eu falo, nosso objetivo é levar desenvolvimento econômico, não é colocar dinheiro no bolso e depois, se der problema para o cliente, eu já fui estar na Bahamas, entendeu? Não é isso. A gente quer que o Brasil cresça. Só que faltava, nessa linha de treinamento, faltava um treinamento que eu pudesse treinar as pessoas que estão dentro das empresas, que eu pudesse levar de uma linguagem mais fácil para o empresário, para ele entender a importância, como que o tributo permeia as atividades dele e como que ele pode agir de forma estratégica. Então, levar isso, e foi por isso que a gente lançou o MBA, como realmente uma formação executiva, validada pelo MEC, por quê? Porque precisa chamar a atenção do empresário que quer capacitar os seus times. Eu não estou mais falando em formar aqui no MBA necessariamente o consultor, o advogado, quem vai ter o seu negócio, a sua consultoria, não, mas quem está dentro, o contador que está dentro da empresa, o advogado, o controller, a pessoa que está lidando, a pessoa lá do RH que está cuidando das pessoas, o profissional da TI, que esses não querem empreender na área tributária, eles não querem virar tributaristas, mas eles estão lidando com tributos. Precisam conhecer da matéria. Eles estão lidando com tributos. E até para evitar que caiam nas mãos dos maus prestadores de serviço, entendeu? Eles precisam também ser... A partir do momento que eu tenho um jurídico instruído, falar, olha, isso aqui pode na área tributária. Ele não precisa ser tributarista, mas ele vai conseguir triar. Com certeza. Ele vai conseguir triar. Ele vai conseguir triar o bom prestador de serviço do mau prestador de serviço. O contador não precisa ser um tributarista, mas ele vai conseguir triar. Então, esse foi o objetivo. Até quando eu fui apresentar para os alunos também, falei, gente, esse daqui, você quer seguir quer empreender na área tributária, quer ter teu escritório, tua consultoria? Ok, a gente tem essa linha de treinamento. Agora, aqui não. Aqui é para você se capacitar para liderar para ser líder dentro de uma empresa, para atuar dentro de uma empresa, para você, como empresário, mesmo de outras áreas, conseguir entender como que o tributo ele é importante e ele tem que ser visto de forma estratégica. É verdade. Eu falei, faz todo sentido. Eu tive a consciência disso, né? E a empresa tomou a decisão de custear 50% de todas essas bolsas para o nosso pessoal se capacitar e estar preparado para nos ajudar, com certeza, a ter dias melhores ainda, né? Não, e terão. E para a gente é muito bom, né? Porque a gente vai ter pessoas dentro da empresa que também vão entender um pouco melhor. Né? E podem nos trazer também, porque o que acontece? Às vezes eu vejo o profissional, né, de algumas áreas, às vezes ele não entende a importância e às vezes deixa passar. Por exemplo, coisa muito básica, tá? Nunca aconteceu na nossa relação, mas já aconteceu com outros clientes. A pessoa recebe uma citação numa execução fiscal ou uma notificação e não dá o devido encaminhamento. Não entende que aquilo tem um prazo. Que se não fizer nada dentro daquele prazo, vai gerar um ônus para a empresa. Então, às vezes, são coisas, né? São coisas assim... Básicas, né? Básicas, que se a pessoa não entende a importância daquilo, ela não vai dar o devido encaminhamento. E para nós, do meu lado como consultora, como advogada, eu preciso instruir, obviamente, se o cliente fala, recebeu qualquer coisa, qualquer comunicado, manda pra gente. Só que, às vezes, o cliente recebeu essa informação, mas a pessoa da portaria dele não recebeu. O cuidado que vocês têm com
quando você apresentou, você, no relatório, você não abordou só a área tributária. Você abordou outras áreas que você pega a empresa e faz uma limpa geral da área, né? E você apresentou outros assuntos que nós anotamos na área de ISS, né? Olha, tem esse assunto e esse assunto aqui em tal lugar que vocês precisam abordar, que não é a sua área, mas você está fazendo uma assessoria para a empresa, você não quer deixá-la esguarnecida em nenhuma área. E você não está cobrando por isso. Mas você não quer deixar o empresário ele solto naquela ponta, né? Isso é interessante que vai moldando, né, assim, a parceria, né, entre a empresa e a consultoria, né? É uma coisa que eu falo bastante, por mais que dentro, né, da consultoria a gente precise qualificar as pessoas, então tem uma pessoa que é mais qualificada em determinada área, outra que é mais assim, como, né, toda empresa tem que ter as pessoas com as suas responsabilidades. A gente também tem o cuidado de, nas nossas reuniões de cultura, que a gente chama, de trazer pessoas de outra área para mostrar a importância daquela área. Por exemplo, a última reunião de cultura que a gente teve. Então, eu trouxe a minha líder, que toca os parcelamentos, as reduções de dívida, para ela mostrar como o trabalho dela é importante para cada uma. Olha, meu trabalho é importante para a área de marketing, porque se eu tenho uma redução aqui e eu levo isso para a área de marketing, o marketing vai conseguir fazer uma campanha melhor, para mostrar como o nosso trabalho é impactante. Esse trabalho aqui, para eu trazer uma boa redução, eu preciso da pessoa que faz as revisões fiscais, porque ela vai identificar oportunidades que também vão me ajudar na gestão das dívidas. Eu tendo um depoimento aqui, eu também posso levar para a equipe comercial, trazendo uma nova estratégia, eu posso levar para a equipe comercial, que às vezes ela vai atender um cliente lá e vai, opa, a gente já conseguiu isso daqui, então é importante eu levar um resultado para a equipe comercial poder trabalhar na aquisição de novos clientes. Esse trabalho aqui, se eu não tiver o apoio do jurídico, eu não vou conseguir identificar o que eu tenho de tese, por exemplo, e que eu posso... Então, é um trabalho, por mais que esteja cada um dentro, né, das suas atribuições, é um trabalho conjunto, e cada um tem que entender a importância do trabalho do outro na realização da sua atividade. Por quê? Porque assim a gente consegue identificar, poxa, não, aqui eu estou fazendo gestão de dívida. Mas, olha, eu vi essa notícia aqui que de repente pode impactar esse cliente, mas não é da minha atribuição, mas é da atribuição do meu colega, eu posso passar para ele. Eu, como tenho que ter a visão geral, né, essa visão geral, então eu estou sempre coordenando todas as áreas ali e municiando eles das estratégias. E por isso que também eu preciso estar com esse relacionamento com os clientes, entender como que está o contexto dos clientes, para poder também trazer novas estratégias ali, que foi o que a gente fez hoje a manhã toda, né? Eu passei o relatório ali, então isso aqui, ok, isso aqui eu sugiro que é assim, então já vamos demandar aqui, vamos seguir essa estratégia, a gente tem esse caminho aqui, temos certidões vencendo, então a gente tem outras prioridades aqui. Então, esse é um trabalho que realmente a gente não pode olhar só o nosso quadradinho. E eu sempre fui até... eu falo que meu grande mentor de carreira foi meu pai, né? Você já sabe um pouco da história, o Dr. Paulo conheceu ele. E ele sempre falou, a gente precisa estar caminhando junto com o cliente, entendendo do negócio do cliente, para a gente ver como o nosso trabalho pode ser ainda mais estratégico para o negócio dele. Quando você dá o melhor para o cliente ele tem o prazer também de dar aquilo que foi combinado para você sem estar reclamando, sem estar negociando, né? Porque você está dando o melhor, você está dando mais para o cliente do que você negociou. É o que eu tenho visto na nossa relação, né? E até... falando de negociação, de relação, uma coisa que eu também observei na nossa relação, na nossa contratação, é a questão ética de preços, né? Nesse segmento de assessoria, de consultoria tributária, a gente vê números assim, de cobrança de percentuais, de êxito, absurdos, absurdos. Eu não tinha lidado com um número tão ético e tão decente quanto quando contratamos
quando nós fechamos o contrato. Eu entendo que é porque vocês trabalham numa linha tão ética, tão certa, dentro do que é a lei, do que não é a lei, do que pode, do que não pode, que vocês sabem que aquilo ali que é o de direito de ser devido cobrar. Então, eu nunca tinha visto um número tão palatável, tão aceitável, tão ético dentro dessa área de consultoria, entendeu? Eu sempre falo que eu não quero ser mais uma dívida para o meu cliente. Eu lido com redução de dívida. É verdade. É por aí. Eu lido com redução de dívida, né? Eu não quero que eu seja mais uma dívida impagável dentro do seu negócio. Eu acho que eu sempre, sempre falei para a minha equipe, sempre falo também para os meus alunos, que eu falo que quando a gente vai tratar um assunto tão delicado, que é o assunto da dívida tributária, e é o início de um relacionamento com um cliente, se aquele cliente for bem tratado, eu tenho que olhar no longo prazo. Né? O que mais eu posso fazer pelo meu cliente? Como que eu vou ajudar ele a crescer cada vez mais? Porque é uma relação recíproca. Sim. Se ele está enxergando valor em relação ao crescimento, ele vai querer continuar. Com certeza. Ele vai querer continuar. Ele vai querer continuar com aquele relacionamento. Ele vai querer que resolva aquele problema e vai embora. Exato. E nunca foi esse o objetivo. Eu falo, vindo uma escola, né, uma escola de aprendizado, em que os clientes estão 20, 30 anos junto com a consultoria e sempre dedicando todas as decisões estratégicas para o tributarista olhar e palpitar e tal. Eu falei, foi nessa escola que eu cresci. Não é na escola Obviamente que a gente tem que estar sempre trabalhando com a aquisição de novos clientes, porque são negócios precisam crescer, mas o intuito nunca é só volume. Né? Porque tem muitos colegas que trabalham apenas com volume. Eu falei, são modelos de negócios. São modelos de negócio. Você vai, e a gente tem... Eu estava até conversando isso com uma equipe... Falei, os desafios do crescimento... Né? A gente tem aquela questão na área de serviços, que é, na nossa área, que é uma área de serviço técnica, crescer, gerar escala. Então, eu posso ter uma carteira de clientes gigantesca. E como que eu equilibro isso com manter qualidade? Porque é uma linha muito tênue. Porque às vezes eu consigo eu aumento a carteira de clientes, só que eu começo a perder em qualidade. Para nosso modelo, o que a gente construiu, isso é muito ruim, porque eu quero fidelizar o cliente, porque eu não quero que ele entre para resolver um problema e vá embora, e procure outro para resolver outros problemas. Eu quero que o cliente entre, seja muito bem atendido, tenha o problema resolvido e continue caminhando com o nosso aconselhamento, com o nosso olhar estratégico. Então, essa linha de você crescer, ter muito, né, trabalhar... Eu sempre falo, a gente não precisa ter uma carteira tem que estar sempre renovando, obviamente, né? Tem que estar pensando em crescimento do negócio. Somos empresa, a gente tem que estar pensando. Mas, se a gente pensa no longo prazo, em caminhar com o cliente está sempre ali conosco, a gente vai estar sem essa necessidade extrema de estar só angariando e perdendo qualidade. Né? Entra um e sai outro, isso não é benéfico para ninguém, né? Então a gente optou por não perder a excelência, né? Não permitir que a escala faça com que a gente reduza em termos de qualidade. E acho que foi na semana passada, recepcionei um cliente nosso, segmento de serviços também. Estava com um endividamento razoavelmente alto, mas ele tinha fechado o contrato com um outro profissional também que lida com redução de dívida. E aí eu fui olhar, ele falou, só que eu não tive resultado ainda, Rico. Paguei os honorários, não tive nenhum resultado. Eu fui olhar a estratégia e falei, a estratégia não está a mais correta. Essa não é a estratégia para resolver o problema, não é essa a estratégia. Ele falou, eu preciso resolver o problema. Eu falei, então a estratégia é outra. Essa é outra estratégia. Não, tudo bem, então vamos seguir essa outra estratégia. Eu tive um cliente que ele é um colega, né? Às vezes acontece, a gente tem colegas de outras áreas que estão com problema de endividamento. E só por uma conversa que eu falei com ele, eu falei, você pode fazer isso, não é difícil, você consegue resolver o teu problema. Ele falou, Letícia, eu vou te contratar só pelo que você me falou sem cobrar nada, uma coisa. Eu falei, não, eu vou te contratar só por mais que eu possa fazer, eu quero que você faça. E a gente conseguiu já resolver o problema dele. Conseguimos resolver o problema dele. Falei, tem esse caminho aqui que eu vejo como
como possíveis. Vamos começar por esse, tem esse outro aqui. Esse outro aqui depende de ação judicial, não sei se vão... Aí conseguimos também, né? Conseguimos até os 2 caminhos, ele já falou, graças a Deus, né? Porque o problema da dívida, o senhor sabe que é uma coisa que tira o sono. Tira o sono. Tira o sono. Mas, para a gente poder fechar até, senhor Edson, e resumir um pouco de tudo que a gente falou, é inegável que empreender no Brasil é desafiador. É inegável, se eu falo, se para mim já é desafiador, e olha que eu milito na área tributária, né? Para mim já é desafiador, imagina para os empresários de uma forma geral. E eu queria parabenizar por estar tanto tempo empreendendo, mesmo passando por momentos de crise, passando por momentos de instabilidade político-econômica, mesmo assim perseverando, mesmo assim fazendo a empresa crescer, porque entre altos e baixos vocês estão, né, continuam crescendo. Sim. E a tendência, a gente está trabalhando para que esse crescimento seja ainda maior, sólido, ainda maior. E eu queria que o senhor desse um aconselhamento, olhasse para aquela câmera, para os empresários que estão nos assistindo, o que hoje, dentro dessa sua jornada de 35 anos como empresário no Brasil, é fundamental para que eles não desistam no meio da caminhada e para que eles consigam ver as empresas deles perpetuando, que acho que é o que a gente mais quer, né? Perpetuação do nosso negócio. Olha, hoje, com certeza, se eu fosse começar a empreender, eu já estou na parte de sucessão, estou fazendo uma estrutura de empresa já com um conselho e com os diretores e passando o bastão para o filho, então já estou numa fase diferente. Mas se eu fosse começar hoje, o meu filho hoje está iniciando a parte de gestão plena dos negócios, ele já captou a mensagem minha e ele não trabalha, em hipótese alguma, sem uma consultoria profissional, bem avaliada, porque ele viu as dores que eu senti nesses últimos 4, 5 anos de consultorias problemáticas. Então, primeiro, você é um empreendedor, não abra mão de bons profissionais, de consultorias bem avaliadas e bem estruturadas para te dar tranquilidade no seu custo, um custo mínimo e você sabendo que está gastando bem gasto. O pior dinheiro que sai do caixa é aquele que você não sabe se foi bem gasto. Essa é uma despesa que não volta mais para o seu bolso. Então, hoje vale a pena. Você não está gastando dinheiro em ter bons profissionais e boas consultorias. Você está evitando problemas futuros. Isso eu falo com toda certeza. Se eu fosse começar hoje, não começaria de outra maneira. O Brasil ainda é um país que, com todos os problemas que nós temos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias que nós não podemos prever o que virá amanhã. Mas eu passo a mensagem para os meus filhos, eu tenho netos, que vamos acreditar, nós podemos mudar essa história. Essa geração nova pode mudar essa história, ter um Brasilzão maravilhoso daqui a alguns anos. Então, vale a pena. O empreender é isso. Empreender é você, às vezes, não ser compreendido pelos outros, mas você é um empreendedor. Então, você quer construir. Então, isso, a história vai dizer quem é você e quem foi você, né? No meu ramo, no ramo de serviços, hoje eu posso dizer com todas as letras que o Brasil detém mais ou menos 10 milhões de empregos de funcionários nessa área. Na área de segurança, na área legal, de empresas legal aprovadas pela Polícia Federal, é uns 600, 700 mil profissionais. Na área de não legalizada pela Polícia Federal, tem mais 1,5 milhão, 2 milhões de profissionais nessa área. Você multiplica por 3 dependentes, nós estamos falando na área de serviço de 30 milhões no mínimo de pessoas num Brasil de 210 milhões de pessoas, né? Então, vale a pena.
E precisa ser olhado com mais carinho pelo governo essa área, né? Estou falando só dessas duas áreas, né? Não, e se a gente pegar a área de vigilância em si, a área de segurança, vigilância, fundamental, né? Fundamental. A área de segurança, a área de transporte de valores, né? Então, é algo que nós cremos que fazemos parte de um segmento relevante para a sociedade e precisa de bons profissionais, de bons novos empreendedores responsáveis que façam bem essa demanda. Eu agradeço, doutora, estar aqui com você. Para mim é um privilégio estar aqui com você nesse momento. Para mim também, muito bom receber um cliente. Nesta hora, tá? E tenho a certeza de que eu puder fazer para poder essa relação nossa ter anos de comemoração, nós teremos anos e anos e anos. De muitas batalhas vencidas, mesmo, né? Talvez eu não estando à frente, mas quero vir aqui para comemorar com meu filho. Não, com certeza. Vamos ter muitas batalhas vencidas aí pela frente. Teremos mais histórias desse capítulo para contar, né? E a você que nos acompanhou aqui, queria deixar de novo, Sr. Edson, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. É muito bom quando a gente tem a visão do nosso cliente, né, também, que é importante para nós, a gente, né, tudo que a gente faz, o nosso cliente está no nosso pilar central aqui, porque eu falei, excelente resultado para ele, né, sempre Perfeito. olhado para ele. A nossa empresa não existe se a gente não tiver bons clientes e os clientes sendo bem atendidos. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, estar aqui compartilhando, né, para outros empresários, para ajudar outros empresários com também. Certeza. Alertar sobre a importância, né, de você cuidar do que está sendo feito que não é tão legal, as consequências de, às vezes, você optar por um caminho muito arriscado, né? Porque viveu na pele uma dor que está sendo gerida agora, está sendo solucionada, mas é uma dor que eu tenho certeza que o senhor não recomenda para ninguém, né? Passar por isso. Não. Então, podendo alertar, podendo evitar, esse o nosso. A gente cumpriu um objetivo aqui importante. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor. Dizer que também quero recebê-lo mais vezes aqui para contar outras facetas aqui dessa jornada. Se eu conseguir passar uma mensagem, eu estaria à sua disposição. Não, com certeza. Obrigada a todos que nos acompanharam. Também fez sentido? Fez sentido, trouxe um insight, trouxe aqui uma recomendação, abriu os olhos de algo que era importante que você não estava vendo. Tenha certeza que isso também pode auxiliar outras pessoas. Então, encaminhe esse episódio de podcast para outros colegas, outros empresários, empreendedores, colegas da área tributária também, da área jurídica, área contábil, porque o nosso objetivo aqui é realmente trazer seriedade para algo que é muito importante, que é a questão tributária do Brasil. Então, fez sentido? Curta esse episódio, compartilhe com outros. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ou não assina ainda o nosso podcast aqui nas plataformas de áudio, por favor, faça isso. Toda semana a gente tem novos episódios, sempre às sextas-feiras. E espero vê-lo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.